Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de maio de 2026. E nesse horário, nós estudamos esta obra, Nos Bastidores da Obsessão. Essa obra é de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 6, que tem por título No Anfiteatro. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer a nossa prece de abertura e nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, pelas bênçãos que nós recebemos, pelos ensinamentos que o Pai envia para todos nós, e que cada um procure colocar, né, em prática tudo isso que a gente aprende, e que o Senhor nos envolva sempre nos fortalecendo, nos auxiliando na nossa caminhada, para que a gente aprenda a colocar em prática essas informações, esses conhecimentos que o Senhor nos envia todos os dias. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, gente, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 6 do livro dos Bastidores da Obsessão, tá? Capítulo 6, e nós vamos iniciar aqui no parágrafo número 14. O capítulo 6 chama-se Do Anfiteatro. É o parágrafo 14. E aqui no parágrafo 14 diz assim: afastando-nos um pouco do bulício quer dizer da agitação, né? Afastando-nos um pouco do bulício. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Opa, só um instantinho, gente. Cadê isso? E aí? Eu só pedi a vocês um minutinho aqui. Eu vou dar paradinha aqui. Então, nós vamos iniciar aqui, né, novamente, fazendo a leitura. Teve que dar uma paradinha só para acertar uma coisinha, mas já resolvemos. Diz assim o amigo espiritual: afastando-nos um pouco do bulício, os benfeitores e o assistente, concentramo-nos demoradamente e observamos um fenômeno singular. Lentamente, o aspecto exterior se foi adensando e a forma padeceu ligeira transformação que os deformava e, como se estivessem respirando incômoda atmosfera, passaram a apresentar leves tertores e, sensivelmente modificados, convidaram-nos a entrar, porque eles estão caminhando para o anfiteatro. E lá chegando, encontraram o grupo de espíritos, né, que organizavam o trabalho ali. E eles percebendo, né, que esses espíritos tinham uma forma bastante diferente, né? Tinha um aspecto desagradável. Mas esses espíritos não conseguiam ainda, a tal inferioridade deles, identificar esse grupo que vinha, como Manuel Filomeno de Miranda, doutor Bezerra de Menezes, né, de forma muito clara. Então, e a ambiência também não era muito boa, tanto que ele diz aqui, ó, lentamente o aspecto exterior se foi adensando e a forma padeceu ligeira transformação, que os deformava, quer dizer, a forma daqueles espíritos. E como se estivessem respirando incômoda atmosfera, imagine como é que era a ambiência, o ar ali, né? A atmosfera. Passaram a apresentar leves estertores e, sensivelmente modificados, convidaram-nos a entrar no anfiteatro. Atravessamos as barreiras sem qualquer incidente e fomos surpreendidos por um recinto amplo de arquibancadas que ficavam fronteiras ao picadeiro. Pensa assim, né, para você que já foi a um circo alguma vez. Aqueles circos de bairro, né, antigos,
tem aquela lona, né? Tem toda aquela arquibancada em volta e a arena no meio, né? Lembra como é o picadeiro? Quando eu li isso, me pareceu esse tipo de coisa, né? E ele diz aqui, de arquibancadas que ficavam fronteiras ao picadeiro, pouco iluminado, assim também é desses circos, né? Pouco iluminado, onde o espetáculo teria curso. Então, seria como um circo mesmo, né? A balbúrdia ensurdecedora fazia lembrar um covil de feras. Expressões profundamente vulgares e tradutoras da qualidade dos que ali se encontravam explodiam, abundantes, constrangendo. Então, era um ambiente desagradável, que lembrava um circo. Só que um circo, normalmente, você fica ali, fica alegre, fica vendo as coisas, os animais. Ali, não. Parecia assim, um circo, né? Constrangedor. Agora eu vou para o 16º parágrafo. Saturnino, com muita discrição, nos convocava à oração, de modo a que nos não distraíssemos. Esclareceu que benfeitores espirituais nos acompanhavam de longe, pelos fios invisíveis do pensamento, intercedendo por todos nós ao Senhor da vida. Não importa onde a gente vá, não importa que trabalho a gente vai fazer, sempre espíritos amigos nos acompanham. Principalmente se você vai fazer um trabalho do bem. Para quem chegou agora, nós estamos no capítulo 6, vamos para o parágrafo 17. Guilherme, apavorado, estava a ponto de desequilibrar-se. Guilherme era aquele obsessor, lembra? Que queria atormentar a esposa, mas que agora ele já está mais acalmado, mais esclarecido. Então, ele está acompanhando a equipe lá no anfiteatro. Acolitado, no entanto, por Ambrósio, quer dizer, acolitado, quer dizer, seguido, amparado por Ambrósio, que o sustentava, manteve-se em silêncio expectante. Subitamente, apareceram, no recinto interno e semicircular, estranhos sequazes que sopravam búzios, né? Quer dizer, estranhas figuras que sopravam búzios esquisitos e anunciaram a chegada do Dr. Teofrastos. Dr. Teofrastos é aquele ser, né, estranho que comandava tudo aquilo. É um mago do mal. Guilherme, ao nosso lado, entre a massa agitada que gritava, desenfreada, começou a tremer, descontroladamente. O momento, porém, era de algazarra, enquanto a multidão esperava ansiosa o anfitrião. Aqui e ali, no entanto, havia muitas expressões de pavor, não só entre encarnados, como entre desencarnados, que esperavam o início da função. Até o termo que ele usa é do circo, né? Função. Que esperavam o início da função, quer dizer, da reunião, constrangidos e vencidos por meio atroz, né? Então, dentro daquele anfiteatro haviam desencarnados e encarnados do desdobramento do sono, que foram para lá, que sintonizavam com esse ambiente. É triste a gente ver isso, né? Pessoas que estão aqui encarnadas no desdobramento do sono, elas se libertam do corpo e vão para esses ambientes de tristeza, de dor, e ficam lá escravizadas por aqueles espíritos maus, né? Mas por quê? Porque elas sintonizam com eles. Apresentando rostos patibulares, essas entidades confrangiam mesmo aqueles que fossem portadores de sentimento. Quer dizer, confrangiam, constrangiam, né? Mesmo aqueles que fossem portadores de sentimento empedernido. Mesmo aquele muito mal aqui na Terra, lá ficava submetido a esses espíritos. Tá? Exceção aos que ali se encontravam translocados, exceção daqueles que já tinham perdido todo Sim. o equilíbrio, né? Esses não precisavam eles ficarem obrigando a fazer nada, porque eles já estavam totalmente desequilibrados. O ambiente era irrespirável.
Nuvens de fumo se elevavam, abundantes, misturadas a odores acre fortes, como os derivados de plantas estupefaciantes, e podia-se ver uma multidão espiritual de paixões insaciáveis, assoladas, que habitualmente se atiravam atormentadas sobre seus cômpares, enjaulados na carne. Então, olha só o que ele diz aqui. Nuvens de fumo, quer dizer, o ambiente era todo estranho, né? Abundantes, misturado a odores, a cheiros muito fortes, como os derivados de plantas estupefaciantes, e podia-se ver uma multidão espiritual de paixões insaciáveis, assoladas, que habitualmente se atiravam, atormentadas, como se fossem feras. Elas se atiravam, né? Atormentadas sobre os seus cômpares, quer dizer, os seus pares enjaulados na carne, sobre aqueles desencarnados que lá estavam. Eles se atiravam contra. Oi? Encarnados. Enjaulados na carne, são os encarnados que estavam no desdobramento do sono. Então, esses seres, eles se atiravam contra aqueles, como se fossem aquelas pessoas, fossem abutres. Não é? Eu, lendo isso agora, eu me lembrei, já muitos anos atrás, muitos anos atrás, nós estávamos numa reunião de desobsessão. E uma companheira, que foi trabalhadora conosco ali do trabalho, que estava desencarnada, ela deu uma comunicação. Né? De vez em quando, uma vez ou outra, né? Ela vinha dar uma comunicação, trazia uma palavra de incentivo. E ela tinha estudado comigo, né? E um dos cursos que eu tinha dado, que eu dava na casa, ela fez um ou dois cursos comigo. E nessa comunicação que ela deu, ela falou assim: Rose, sabe aquilo tudo que a gente estudou aí no CIOI? Aqui é exatamente daquele jeito que você comentava nos estudos. A vida aqui é exatamente essa. Né? Porque a gente fala, como a gente está falando agora, como também fala da coisa, situação boa, né? Da gente no plano de... Ela diz, aqui as coisas acontecem exatamente daquele jeito que você falava na hora dos estudos. Então, e eu, quando ela se apresentava, ela dava provas cabais de que era ela mesma, né? Do jeito dela, falar. E ela disse, olha, aqui acontece exatamente igual, como a gente estudava aí no COI, que ela agora já estava desencarnada. Entendeu? Então, essas coisas que a gente está lendo aqui, pode parecer para alguns uma coisa aterrorizante, uma fantasia, mas não é. Não é. Né? Por isso que aí ele diz aqui, que eles se atiravam atormentados sobre seus cômpares, quer dizer, parceiros, né? Porque eram parceiros. Eram parceiros. Se você vive no meio desse, é porque você sintoniza com isso. Enjaulados na carne, quer dizer, ainda estavam encarnados, em processos indescritíveis de vampirizações tormentosas. Alguém conhece uma vampirização que não seja tormentosa? Todas são, mas tem umas que são piores. Esperavam desditosos as lições infelizes em torno das técnicas da obsessão, para continuarem o programa inferior de imantação psíquica nos seus antigos senhores, que passavam automaticamente a condição dolorosa de escravos. Então, os desencarnados estavam ali para assistir uma reunião de como destruir alguém. E eles queriam aprender essas técnicas para poder aplicar naqueles que estavam sob seus domínios, sob seu domínio. Agora, eu vou dar uma parada aqui. Nós vamos dar uma parada aqui. Deixa marcadorzinho aqui nessa página do livro. Que nós vamos fazer um estudo aqui sobre vampirização. Deixa eu compartilhar aqui para ver se abre direitinho. Abriu. É um livro, eu vou mostrar a capa. Ai, deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. É porque eu mudei aqui o negocinho. Vocês estão vendo? Não. O texto? Então, vê se vocês conseguem ver a capa do livro. Sim, estão vendo? O nome do livro é Vampirismo. A capa é sugestiva, né? Vampirismo. Esse livro é de José Herculano Pires,
Um dos maiores, eu considero, estudiosos da doutrina espírita do século XX. José Herculano Pires. Eu tive o prazer de conhecer a filha dele, que é esqueci, Heloísa Pires, que também já, se eu não me engano, já se encontra no plano espiritual. Aqui o José Herculano Pires, no capítulo 2 desse livro, eu estou dando essa, porque quem puder, eu tenho PDF desse livro, vou mandar para vocês. Inclusive, eu abri o PDF aqui. O capítulo 2 chama-se Parasitas e Vampiros. Ele faz um estudo profundo, e eu trouxe algumas páginas para a gente ler. Diz assim o José Herculano Pires: assim como o parasitismo, todo mundo conhece o parasitismo nos vegetais, né? É uma área de biologia que eu gostava muito quando eu dava aula para os alunos, da gente falar do parasitismo, né, das plantas. Assim como o parasitismo influi no desenvolvimento das plantas, e a gente sabe que influi, né? Inclusive mata as plantas, e no comportamento dos animais, pulgas, carrapatos, são tudo parasitas, né? O vampirismo influi no comportamento humano, individual e social. Entre os vários elementos, coisas e seres que agem sobre o comportamento humano, o mais perturbador e o que mais profundamente ameaça as estruturas físicas e espirituais do ser humano é o vampirismo, porque é a atuação consciente, vejam o que nós estudamos aqui, né? Há poucos minutos, de um ser sobre o outro, para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-lo a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Por isso que ele aqui usou o termo, né? Ele disse vampirizações tormentosas. Tá? É isso que provoca uma vampirização. Continuando aqui. No parasitismo, mesmo no espiritual, há uma tendência de acomodação do parasita na vítima. A lei é a mesma do parasitismo vegetal e animal. A entidade espiritual, parasitária, procura ajustar-se ao parasitado, tá? Procura ajustar-se ao parasitado, na posição de uma subpersonalidade afim. Ambos vivem em sintonia, mas o parasita, às custas das energias do parasitado, cujo desgaste naturalmente aumenta de maneira progressiva. Não é assim que acontece com os vegetais? Às vezes a árvore fica tão tomada de parasitas que ela acaba morrendo. Também com o animal. Quando os carrapatos e as pulgas dominam o animal, eu já vi um animal assim, o animal acaba morrendo, né? Porque o parasita, além de retirar as energias dele, traz doenças para ele. E a gente vai ver tudo isso aí. Ambos vivem em sintonia, mas o parasita, às custas das energias do parasitado, cujo desgaste naturalmente aumenta de maneira progressiva. Ambos ganham e perdem nessa conjugação nefasta. O parasitado sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais. E o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. A morte do parasitado afeta o parasita, que morre sugestivamente com ele, pois perdeu a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Agora eu vou pegar um livro, a gente vai dar uma paradinha aqui, não vou tirar esse PDF, que eu vou voltar para ele depois, e nós vamos ver se vocês estão vendo esse livro aqui. Loucura e Obsessão. Estão vendo? Aí no PDF, no celular. Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro, gente, é maravilhoso.
Neste livro, no capítulo 19, eu vou pegar o nome do capítulo que eu esqueci de colocar aqui, chama-se Socorro de Libertação. No capítulo 19, o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, junto com o doutor Bezerra de Menezes também, vai contar a história de um jovem que passou um longo período sofrendo um vampirismo. E aí os pais resolveram levar o jovem à casa espírita para passar por um atendimento fraterno. Lá ele foi tratado pelo doutor Bezerra de Menezes. E aí, depois que que o parasita, o vampiro, o obsessor, foi tratado, lembra que a gente estudou sobre isso? O objetivo é tratar os dois, o obsediado e o obsessor. Os pais receberam do doutor Bezerra de Menezes uma oportunidade de falarem com esse obsessor, para implorar o obsessor para deixar o filho deles em paz. O filho deles está encarnado. E aí, o pai do jovem diz assim: agradece, meu irmão, este momento, propôs o genitor da vítima. Agradecemos a todos e, como sinal do teu reconhecimento, liberta quem te fez infeliz. Então, o pai está pedindo a ele, né? O pai do rapaz que está encarnado, o rapaz deve ter uns 18 anos, está pedindo ao obsessor, pelo amor de Deus. A mãe também pediu, deixa o meu filho em paz, abandona o meu filho, deixa ele em paz seguir a vida dele. Aí, como o obsessor já está mais ou menos tratado, o obsessor vai responder o seguinte: olha o que o obsessor vai falar para o pai do jovem. Você pede-me que o liberte e não tem ideia do que solicita. Então, o obsessor está dizendo, ele é como um vampiro, e ele está dizendo isso para o pai do rapaz, que está encarnado. E o filho dele está doente, em cima de uma cama. E ele diz: você, pai, pede-me que liberte o seu filho e não tem ideia do que solicita. A palavra liberte, diz o obsessor, terá um significado muito profundo, quase terrível para você e para ele. Ele, quer dizer, o filho. Para a família, caso eu concorde com o apelo que você me faz. Estamos tão intimamente ligados, quer dizer, eu desencarnado e seu filho encarnado, quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada penetraram na seiva da outra. A energia dos dois. Uma penetrou na outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Repare, o desencarnado já está morto. Mas ele diz que precisa do outro. Por isso que ele falou aqui, o Herculano Pires. A morte do parasitado afeta o parasita. Isso está aqui do PDF. Que morre sugestivamente com ele, pois perdeu a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Aí ele diz aqui, ambos nos necessitamos para viver. Embora eu, desencarnado, aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me, tipo, retira a planta parasita da árvore, se eu arrancar-me do seu convívio físico, porque ele está encarnado, e mental, eu me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. A palavra produziu um choque. A mentora manteve o apoio sobre o doutrinador. A mentora do trabalho espiritual, a desencarnada, manteve o apoio sobre o doutrinador, que estava encarnado, que se abalou. O doutrinador, quando ouviu aquilo, ele ficou abalado, porque falou em morte do rapaz. Mas, recompondo-se, prosseguiu. Faze a tua parte. Aí a mentora, através do doutrinador, falou para o espírito: faze a tua parte. E o restante é com o Pai Celestial, realmente o dono da vida. Aí, olha só o que o espírito obsessor falou para o pai.
seu filho morrerá. Seu filho morrerá. Então, infelizmente, sem mim, ele não sobreviverá. Escolha. Mandou o pai escolher. Tê-lo comigo, nessa simbiose, ou sem mim, perdê-lo. Mandou o pai escolher. Seu filho continua comigo nesse processo, vivo, nesse processo obsessivo, onde eu me alimento dele, ele se alimenta de mim, ou eu me afasto e ele morre. Mandou o pai escolher. Aí, a mãe do enfermo estava a ponto de desequilibrar-se. A irmã Anitta retirou a jovem, que era a mãe do rapaz, após adormecê-la. E o doutor Bezerra de Menezes, que até então auxiliava, sem atuar diretamente, ele estava só assistindo, aproximou-se da senhora, da mãe, muito sofrida, e tocou-lhe a fronte. Ela estremeceu e ele, doutor Bezerra, disse para ela, mente a mente, confie em Deus. Nossos filhos são filhos da vida. Nossos filhos são espíritos, como diz Hermínio Miranda. Quanto o somos também. Não temas e confia, ocorrerá o melhor, o que seja de mais edificante para ti, o filho e o esposo. Acalma-te e aguarda. Agora eu vou passar para o capítulo 20, onde a gente vai ver o que aconteceu. À medida, aqui o Manuel Filomeno de Miranda vai dar uma explicação. À medida que a obsessão se faz mais profunda, o fenômeno da simbiose, interdependência entre o explorador psíquico e o explorado, se torna mais terrível. Chega um momento em que o perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido, de tal maneira que as duas personalidades se confundem. A ingerência, quer dizer, a ação, a ingerência do agente perturbador no cosmo orgânico do paciente, quer dizer, no nosso organismo, termina por jugulá-lo aos condimentos e emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação. Quer dizer, o agressor acaba sendo vítima de si próprio, impossibilitando-se o afastamento. Foi aqui o que disse Hermínio de Herculano Pires, né? Que o obsessor, o parasita, morre sugestivamente com o outro, pois ele também perde a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Por outro lado, a magnetização, intoxicação fluídica do agressor sobre o hospedeiro, que é o encarnado, transforma-se em alimento próprio para a organização celular. A energia doentia do obsessor acaba se tornando um alimento para o encarnado. Ele precisa da energia do outro, que essa energia ruim do obsessor acaba alimentando ele. Olha só. Que se não a recebe, se de repente ela for retirada, que se não a recebe de repente, desajusta o seu equilíbrio. Imagina dependente químico. Pessoa, anos dependente química, da droga, vamos dizer, da heroína, da cocaína. De repente, alguém diz assim, você não vai mais tomar a droga. O que vai acontecer? Crise de abstinência, que pode matar. Porque o corpo dele precisa daquela química. Acostumou-se àquela química. Se você retirar essa química rapidamente, ele morre. Porque ele precisa daquela química. Isso também acontece com pessoas que tomam remédio de tarja preta. Às vezes a pessoa está com uma depressão gravíssima e durante um ano, alguns meses, ela toma aquele remédio de tarja preta. Ela não pode parar de repente. Né? Ela toma, por exemplo, 3 comprimidos por dia. O médico diz, para, não vai tomar. Não. Vai ter que desmamar. Exatamente. Aos poucos diminuindo. Aos poucos. E isso não é processo de um mês, não, tá, gente? Porque tira tudo para ver o que acontece. Tem que ir aos poucos. Né? Então, ele vai dizendo aqui, se não receber essa energia, como se não receber a droga, se não tiver os comprimidos direitinho, desajuste o seu equilíbrio. No princípio, gera distonia, desarticulação na vítima.
para depois adaptar-se e aceitar a vítima a energia deletéria, sem maiores choques nos elementos que constituem o universo celular. É natural, portanto, que o explorador, que é o obsessor, esteja, neste momento, se for afastado do obsidiado, experimentando também uma forma específica de morte. Se você afasta o obsessor de repente dele, ele para de fornecer aquela energia para o doente e o doente, ao mesmo tempo, para de dar para ele, de haver a troca, é como se ele, desencarnado, tivesse uma segunda morte. Entendeu? Ele diz aqui, experimentando uma forma específica de morte. E ele botou a palavra morte entre parênteses, porque ele já morreu mesmo. Que decorre da falta de alimento a que se entregou nos últimos largos anos. Que um processo obsessivo desse tipo não é coisa de um mês, muitos anos. É o efeito da exploração, que agora se lhe apresenta como carência. Ele tanto explorou o outro que agora, ao ser retirado, a partir do momento que essa exploração cessou, ele sofre de quê? Carência, abstinência. O desencarnado. Aí vem a pergunta: e o obsessor sofre? Sim, ele sofre. Né? Ele sofre. Sofre o obsessor como sofre o obsediado. Os dois vão sofrer, vão sentir o quê? Carência, falta do alimento, que era aquela energia que um dava para o outro. Naturalmente que o obsessor sofre. Arrancando-se alguém de um vale pestilento e erguendo a uma paisagem ampla no acume de um monte, com oxigênio puro, este experimentará a diferença de pressão atmosférica, decorrente da altitude até acostumar-se à nova situação. Na área espiritual, onde os campos vibratórios são bem diferenciados, os espíritos sentem com maior amplitude o efeito da movimentação deles. Ninguém transfere um organismo vivo de um para outro clima sem que ele deixe de sofrer o efeito da mudança. Eu tenho lá em casa uma planta que estava plantada lá no fundo do prédio, lá no quintal. Nós tiramos e plantamos ela no outro vaso. Ela ainda está lá toda caidona. Vai levar um tempo para que ela se adapte à nova situação. Porque ela estava lá no morro, é um morro que o pessoal vai capinar, vai acabar arrancando e matando ela. Então, nós tiramos ela daquele ambiente dela, que era o solo, e colocamos num vaso com planta, adubo e tudo mais. Ela está toda caidona lá. Como aquelas plantinhas que eu trouxe para cá. Saiu de um ambiente para outro. Até que ela retome a beleza dela, vai levar o tempo. A gente tem que ter paciência. Ele diz aqui: ninguém transfere um organismo vivo de um para outro clima sem que ele deixe de sofrer o efeito da mudança. O mesmo ocorre na vida espiritual, onde não há improvisação, nem regime de preferência. Aí eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Onde diz assim. Qual o título do capítulo 20? O capítulo 20, espera aí. Deixa eu ver aqui. Capítulo 20 é... eu vou ter que voltar. Tá, deixa. Agora, Depois eu pego. peraí. Processo desencarnatório. Capítulo 20. Aí diz assim, né? Deixa eu ver para onde vai. Diz assim, quem está falando aí, né? É o Manuel Filomeno de Miranda. E como se dá a desencarnação do obsidiado nesses casos? Dá para ver que o rapaz, né? Porque o obsessor falou que ele ia morrer. E como se dá a desencarnação do obsidiado nesses casos? Sabemos que o perispírito é o corpo que transmite ao soma, ao corpo físico, o indispensável para sua manutenção. Sendo a parasitose obsessiva o resultado da ligação do perispírito do encarnado com o do espírito, o intercâmbio de energias faz-se automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas, que começam a produzir
anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes corresponde, alterando o equilíbrio psicossomático do paciente. Às vezes, aquela energia deletéria facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeitos irreversíveis que encontram apoio na consciência culpada. Processo obsessivo de longa duração, vampirização de longa duração, vai promover doença do corpo físico, interrompendo-se repentinamente o concurso desse fator energético. O perispírito do hospedeiro sofre abalo violento e os seus centros vitais se desajustam. O organismo físico se desarmoniza. E a mente, em desconcerto, nada pode fazer em favor do reajuste e funcionamento das peças celulares, ocorrendo a expulsão do espírito encarnado. Parou de receber a energia deletérica do outro. Ele precisava dela para manter o seu corpo, né, relativamente vivo. Foi retirado, dentro de pouco tempo ele vai morrer. Foi o que o desencarnado falou para o pai. Eu me afasto. Eu vou ter como uma segunda morte, mas eu já morri. Agora, o seu filho não vai aguentar viver sem mim. Ele vai morrer também. E foi o que o doutor Bezerra falou para a mãe. Confie em Deus. Mais ou menos quis dizer assim, é melhor a gente encerrar esse processo aqui, não é? Ele desencarnar e recomeçar no tratamento no plano espiritual, do que manter um ser vivo nessa situação tão lastimável. Que não era bom para nenhum dos Para dois. nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Agora a gente vai voltar para o PDF aqui, tá? Eu vou voltar aqui para o PDF. Pode Posso falar? falar? Pode. Na parte do nosso corpo, quando esse espírito aí está atacando, ele vai se fixar sempre no plexo esplênico, na hora do passe, lá na região do baço. Ali que vão estar as energias. E, biologicamente explicando, ali que está o depósito das hemácias para você poder reagir. Então, se você está sendo vampirizado, né, você vai ter, como você falou aí, lendo da parte aí, vai ser atacada a parte sanguínea. É onde Né? tem a purificação do sangue, não é isso? Exatamente. Então, na hora do curso do passe lá que a pessoa explica, né, como é que deve dar o passe, então ele vai se preocupar nessa parte esplênica do centro de energia da pessoa. Né, o Exatamente. plexo esplênico. Aí Exatamente. ali vai estar. Aí a vampirização ocorre exatamente ali. Ele se fixa ali para poder sugar as energias. Aí o indivíduo não tem mais como reagir, porque o sangue está fraco. Se não reagir antes, né, com o tempo, vai levar ao desencarne quando o obsessor for embora. Só isso aí. Obrigado, obrigado pelo seu esclarecimento. Vamos voltar ao PDF do livro Vampirismo do Herculano Pires. Diz assim: o espírito parasitário, o obsessor, o vampiro, é uma criatura humana com os direitos comuns da espécie humana. É o filho de Deus. Ah, mas ele é um parasita. É o filho de Deus. Tá? Com os direitos comuns da espécie humana. E deve ser encarado como parceiro dos sofrimentos do parasitado. Porque, com certeza, aí, lembra da história lá dos aboabes? Lembra dos bastidores da obsessão? Foi um fazendo mal para o outro. Nesses tratamentos, não se deve desprezar o concurso médico. O quê? Não, dramas da obsessão e dos bastidores da obsessão, tá? Não podemos deixar de lado o concurso médico, tá? Pois os efeitos negativos do parasitismo espiritual, depauperando, enfraquecendo, como o Zé Marcos falou agora, o organismo da vítima, propiciam também, foi o que nós estudamos aqui no Loucura e Obsessão, a infiltração dos parasitas do meio físico, as bactérias, os vírus, que devem ser combatidos com os medicamentos específicos. A pessoa está ali doente, agora ela está doente. Vamos lá, vou avançar um pouquinho mais.
Deixa eu avançar aqui. Olha o que ele vai dizer, o Herculano Pires vai dizer aqui. Se não encararmos o parasitismo e o vampirismo em termos rigorosamente doutrinários, no devido respeito ao método kardeciano, que é da tratamento espiritual, né, estaremos sujeitos a ser enganados por espíritos mistificadores que passarão a nos vampirizar, porque o vampirismo é um fenômeno típico das relações interpessoais. Na vida material, como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro sacerdote que fanatiza o crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. Como é vampiro demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. Olha esse pessoal que foi preso aí 8 de janeiro. É vampiro espírita ou médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições de grandeza. É vampiro negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro galanteador donjuanesco, né, aquele que seduz tanto o homem como a mulher, que se apossa da afeição das mulheres inseguras e dos homens também, para explorá-los. É vampiro alcoólatra ou toxicômano que semeia desgraça em seu redor. É vampiro também o traficante, não é? Que vende a droga. É vampiro o espírito sagaz. Opa. Ou vingativo, que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Então, é resultado de uma relação interpessoal. Por tudo isso, a cura do vampirismo não é mais do que um processo de separação dos implicados, de afastamento do vampiro da órbita de sua vítima. Mas não basta esse primeiro passo. É necessária a persuasão dos implicados pela doutrinação espírita. A doutrinação é a transmissão do conhecimento doutrinário às duas partes. Às duas partes. Sem essa transmissão, o processo não se completa e a cura será apenas uma sugestão, uma suspensão do vampirismo por algum tempo. Entendeu? Sem a evangelização do parasita e do parasitado, do obsessor e do obsediado, a cura não se completa e ela vai ser apenas uma suspensão do vampirismo por algum tempo. Como ensinou Jesus lá em Mateus, capítulo 12, que eu vou ler aqui rapidinho, Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Está aqui. Quando o espírito impuro, olha o que Jesus disse aqui, é a tal cura, é o processo de cura que não se completou. Apenas a suspensão do vampirismo por algum tempo. Olha o que Jesus falou em Mateus 12, capítulo 43, 45. Quando o espírito impuro é quem? O obsessor, sai de um homem que está sendo obsidiado, ele errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí. Quem é? O antigo obsidiado. E voltando, encontra essa casa vazia, limpa e enfeitada. O paciente, o obsidiado, não se evangelizou. A casa está vazia, limpa e toda enfeitada. Aí ele diz aqui, vai então o obsessor
buscar 7 outros espíritos, piores que ele, e entram nessa casa, que é a mente do obsediado. E se estabelece aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. É isso que ele está dizendo aqui. O José Herculano dos Pires está dizendo, sem essa transmissão, quer dizer, sem essa doutrinação, né, para os dois, o processo não se completa, o processo de cura. E a cura será apenas uma suspensão do vampirismo por algum tempo, como ensinou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Afastar os valentões que se apossaram da casa, limpá-la e arrumá-la, mas se ela ficar vazia, os valentões convidarão outros parceiros e a retomarão. Nesse caso, o estado da habitação será pior do que antes, conforme o grau de compromissos e responsabilidades mútuas entre os vampiros e suas vítimas. O tratamento será mais ou menos prolongado. Os vampiros são teimosos, insistentes, pois o vampirismo é para eles o meio de se manterem na rotina de seus vícios. Entenderam? Não é fácil tirar. Eles são teimosos. E não adianta aquele lance do exorcismo. Vamos exorcizar! Dá surra de Bíblia. Não adianta. O vampirismo é para eles um meio de se manterem, tá? Um meio deles se manterem. Deixa eu só aqui. De se manterem na rotina de seus vícios. E para a gente encerrar essa leitura aqui, né, que eu acho que foi bastante interessante para todos nós, eu trouxe esse livro aqui, deixa eu fechar aqui. Eu trouxe esse livro, deixa eu interromper o compartilhamento, que eu não sei se vocês conhecem. É Roteiros Mediúnicos, do Vinícius Lara. Eu gosto muito dele. Vinícius Lara, pelo Espírito Yvon. Roteiros Mediúnicos, Vinícius Lara, pelo Espírito Yvon. Aqui nesse livro, no capítulo Obsessões Voluntárias, o Espírito Yvon diz assim: em muitas circunstâncias, o ser afiniza-se com igual compromisso às experiências negativas, que lhe proporcionem mecanismos de compensação emocional. Quando a mente escolhe permanecer, porque é livre-arbítrio, né? Nas frequências da autopiedade, travestida de humildade, tá? É aquele sujeito, né? Que fica pregando a autopiedade como se ele fosse humilde, né? Então, ele diz, quando a mente escolhe permanecer nas frequências da autopiedade, travestida de humildade, ou nas raias da inação, quer dizer, da ociosidade, maquiada de confiança tácita, irradia verdadeiras ondas psíquicas de constituição doentia, sempre atrativas de outras que estejam na mesma fixação. Então, essa aparência de falsa, de humildade, que na realidade é falsa, tá? É falsa. É autopiedade. Ou fica naquela inação, não faz nada, maquiada de confiança tácita, ele irradia, tipo, um sinalzinho, uma sinalização, ondas psíquicas de constituição doentia, sempre atrativa de outras, que estejam na mesma fixação. Ó, vai fazer, soltar o link. Alguém vai dizer assim, opa, 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 eu gostei desse negócio. Aí ele diz aqui, estabelecida a conexão voluntária, porque foi você que resolveu fazer isso, e deletéria entre duas ou mais consciências, porque isso aí pode ser uma ligação de muitos. Em desalinho, em desequilíbrio, o processo obsessivo comum se transforma naquilo que podemos chamar de vampirização. As antigas lendas, eu adoro esse texto, as antigas lendas do leste europeu, Romênia, né? Nos contam intuitivamente
sobre os detalhes deste conúbio, quando afirma que os chamados vampiros, olha o Drácula aí, né? Apenas podem entrar nas residências de suas vítimas se convidados por elas. Então, quando eu emito essa onda deletéria, eu estou o quê? Repete aí para mim. O processo obsessivo. Ai, deixa eu voltar aqui. Estabelecida a conexão voluntária e deletéria entre duas ou mais consciências em desalinho, o processo obsessivo comum, obsessão simples, tá? Se transforma naquilo que chamamos de vampirização. Porque a pessoa diz assim, é só uma obsessão simples, mas pode se tornar uma vampirização. Aí ele diz, as antigas lendas do leste europeu nos contam intuitivamente, eu gostava, adorava essa história de Drácula, sobre os detalhes deste conúbio, né, dessa união doentia, quando afirmam que os chamados vampiros, histórias da Romeia, lembra de Drácula, apenas, e eu sempre cito isso aqui, podem entrar nas residências de suas vítimas se convidados por elas. Vampiro não invade, ele é convidado. Não convidemos, diz o Espírito Ivon, não convidemos ao reduto mais sagrado do nosso ser companhias perigosas ou violentas. Não convidemos ao reduto mais sagrado do nosso ser companhias perigosas ou violentas. Pensamento fixo na treva é sombra que se amplia e tristeza que se aprofunda. Pensamento fixo na treva é sombra que se amplia e tristeza que se aprofunda. Ocupe o tempo de que disponha a desnudar a própria personalidade e vasculhe a casa mental à procura dos inquilinos em desgoverno, oferecendo-lhes o tratamento do amor pela ciência do Evangelho. Se a simbiose inferior é fruto da inabilidade ou da inconsciência, o esclarecimento é vacina, que leva à liberdade. O esclarecimento é vacina, que leva à liberdade. Esclarecimento, o evangelho. Mas, sempre tem, né, uma conjunção adversativa, mas, se é escolha, livre-arbítrio, do próprio espírito que já porta alguma luz, se é a escolha daquele que já conhece esse negócio, mas quer participar disso, então ele diz: se é a escolha do próprio espírito que já porta alguma luz, manter-se nos círculos da perversão, há muito pouco que se fazer. Então, se é a escolha do cidadão buscar as sombras, mesmo ele sabendo que a sombra não traz coisa boa, não há mais nada o que se fazer. Ele tem o direito ao livre-arbítrio dele, que é aqui, Denise. Vamos voltar para a gente ir fechando nos bastidores do... Oi, pode falar, meu. Repete o autor do livro aí. Vinícius Lara, Tá bom. espírito do Ivon, roteiros Tá. públicos. Como é que é? Vinícius Lara, né? Vinícius Lara. Tá, obrigado. Tá? Confirma só o nome do livro, Denise, a capinha. Roteiros mediúnicos. Roteiros mediúnicos. Vinícius Lara, pelo Espírito Ivon. Muito bom esse livro, gente. São mensagens pequenas, mas traz um conteúdo. Vamos voltar aqui ao Bastidor da Obsessão, capítulo 6, parágrafo 23. Não havia tempo para maiores elucubrações. Porque ele antes tinha falado sobre isso, né? Ele tinha falado assim, vou ler umas 4 linhas antes. Esperavam desditosos as lições infelizes, os obsessores, em torno das técnicas da obsessão, para continuarem o programa inferior de implantação psíquica nos seus antigos senhores, que passavam automaticamente a condição dolorosa de escravos, eram os obsidiados. Não havia tempo para maiores elucubrações, quer dizer, maiores explicações, pois nesse momento deu entrada no recinto singular, o cortejo, formado por um grupo grotesco, estranhamente vestido, sustentando um sólio sob colorido pálio. Era o tipo de roupa dele lá, né?
em cujo assento se encontrava hedionda personagem, trajando roupa de cor berrante, que variava do arroxeado ao negro, ostentava grosseiro paludamento. Paludamento quer dizer manto, que lhe caía dos ombros e era sustido pelo braço esquerdo. Um manto que ele segurava uma parte com o braço esquerdo. O semblante aberto num sorriso que mais parecia um esgar, quer dizer, uma careta. Não ocultava a ferocidade brilhante nos dois olhos, quase não ocultava, não escondia a ferocidade brilhante nos dois olhos, quase oblíquos, que se destacavam na face gorda e macilenta, sob uma testa larga de raros fios de cabelos empastados. Bigodes abundantes se perdiam nas suíças extravagantes, quer dizer, costeletas, né? Extravagantes, completando a visão terrificante e macabra. O préstito, quer dizer, o cortejo bizarro, voluteou por 3 vezes o picadeiro. Andou em volta do picadeiro por 3 vezes. Voluteou por 3 vezes o picadeiro e se aquietou ao centro, transferindo-se o temível doutor Teofrastos para o palanque adredemente armado, com gestos vulgares e ridículos. Houve um súbito silêncio, feito de expectativa e receio. Voltando-se para a multidão, começou a falar, através de um microfone que levava sua voz às galerias, por meio de vários projetores de som de alta potência. Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui, dá vontade da gente entra. Gente, infelizmente, dia 8, próxima sexta-feira, não vai haver aula. Então, nós vamos anotar aí, é o parágrafo 26, no dia 16 do 5 de 26. Diz assim, as palavras duras e impiedosas. Parágrafo 26, dia 16. Rose, né, dia 8 não vai ter dia 15. Dia 16 é sábado. Desculpe, minha amiga, é dia 15, desculpe. É dia 15, tá certo. Dia 15. 15 do 5. Obrigado, Maria Inês. 15 do 5, parágrafo 26. As palavras duras e impiedosas. Todo mundo já corrigiu, né? Dia 15, parágrafo 26. Gente, aqui nós tivemos a ajuda de Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes e José Herculano Pires. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, José Herculano Pires. 3, hoje já desencarnados os 3, né? Espíritos com conhecimento profundo do espírito, do homem, né? Da humanidade e da questão da mediunidade, da questão da obsessão. Então, o que eles 3, e do Vinícius Lara aqui, também com o espírito Ivon, outro grande estudioso da mediunidade, espírito Ivon. Então, isso aqui é um retrato fiel do que acontece conosco quando nos afastamos do Evangelho do Senhor. Tá? É isso que acontece. Ficamos doentes. Ficamos doentes. Doente da alma e, consequentemente, doente do corpo. E podemos morrer doentes e continuarmos sendo atacados por os vampiros, pelos parasitas, durante milênios. Porque um processo de vampirização desse pode durar milênios. Milênios. A gente sabe que o tempo do plano espiritual não é igual ao nosso tempo aqui. Então, veja quanto é triste quando a gente não busca fazer aquilo que Agostinho nos fala na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E na 919A, ele mostra a técnica de buscar se conhecer a si mesmo. E, a partir daí, buscar a autoevangelização para se libertar desses constrangimentos que são terríveis, terríveis. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que nós estudamos hoje aqui?
É um assunto muito rico, né? Muito que a gente precisa sempre se debruçar sobre ele. Graças a Deus, a doutrina nos permite esse contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de aprofundamento, né? Outros segmentos religiosos estão em outras vibes, em outros caminhos, e nós estamos nesse, na ciência do espírito. Então, é muito bom isso tudo, porque é um alerta para todos nós da vigilância do pensar, do sentir e do agir, né? Então, é um assunto muito palpitante. E tem muita gente que acha que isso é história da carochinha. Tem muita gente que acha. E André Luiz, numa de suas obras, diz o seguinte: conheça a verdade para que ela não venha te surpreender. Então, muitos irmãos nossos, eu não estou falando dos desencarnados, muitos irmãos nossos, até espíritas, acham que tudo isso é uma fantasia, é uma história da carochinha. Só que não é. Teve um, teve um momento, Rose, que você, do teu texto, do PDF, que eu ia até te pedir para ler de novo, quando diz vampirismo é isso, vampirismo é aquilo, vampirismo é aquilo outro, é o político, é não sei o quê, não sei o que lá, porque realmente é o que a gente está vendo por aí, né? Exatamente. Se tu conseguir encontrar esse trecho aí no livro, tu deve estar com ele em mãos, vale a pena a gente rever esse trecho, até aqui, ó, dentro de casa, a relação. É por isso que eu queria até voltar nos nossos relacionamentos. Eu vou mandar para vocês o PDF desse livro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho certeza aqui. Tá, foi no PDF, né? Se foi no PDF, Não, Não, foi no PDF, foi no foi no PDF. PDF, sim. Foi no PDF. Na segunda parte do PDF, É, que foi, era, acho que o é, foi- capítulo 20. do não, não, vampirismo, foi do vampirismo. foi do então o vampirismo é esse. Deixa eu ver aqui. Não, não é capítulo 20. Deixa eu ver, capítulo Não, Ah, 20. então eu retiro o que eu disse, que Estudei. Nós esse, estudamos hoje o capítulo 2. ah, tá. Aonde você botou? No roteiro? Não, não foi no roteiro não, mediúnico, filho, não. aqui. Peraí, desculpa, aqui. Você Aqui, escreveu o quê? tá Foi aqui, ó. aonde? Tá vendo? O que Foi está no, nesse foi livro, no livro vampirismo. Ih, Lou- perdão. Vampirismo do Herculano Pires. Então, aqui, tá Então vendo? é isso aqui, é o Essa, PDF. É o PDF. isso aí É é do porque PDF? se ele Eu leu acho que no você leu. PDF. Não, deixa eu ver aqui, peraí um instantinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É vampiro demagogo que fascina, é vampiro espírita, e é vampiro, tem vários aqui. Eu não Não, consegui eu copiar sei. também, e Ah, eu coloquei peraí. reticências. Aí Está aqui. Eu fica já achei, já interessante. achei. É no capítulo 2. Capítulo 2, isso Eu vou aí. mandar o PDF para vocês. Anota aí. PDF 22. Porque quando você for procurando descendo, você vai ter que procurar a página do PDF. PDF 22. Ele diz aqui, ó. É vampiro espírito ou médio que fascina os ingênuos. É vampiro negociar, o negocista esperto, é vampiro galanteador, é vampiro alcoólatra, é vampiro espírito sagaz, é vampiro político, é vampiro o religioso, o sacerdote. Então, está no PDF 22, tá? PDF 22 é a página do PDF, que eu vou mandar o PDF para vocês, tá bom? Vou botar no grupo. Vocês vão lá no grupo. E aí vocês vão descendo e procurando o PDF. Não é a página do livro, não. É o PDF 22. O PDF é numerado, tá bom? E aí vocês vão ter esse pedaço. Vou mandar esse livro muito bom. Se eu tiver também o livro Loucura e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda, que eu acho que eu tenho, eu mando para vocês também, né? Aí vocês vão ter que procurar capítulo 19, capítulo 20, né? É o capítulo 20, vocês vão procurar o capítulo 20 e o capítulo 19, que trata desse assunto, 19 e 20, tá bom? No Loucura e Obsessão.
capítulo 19 e 20. Isso. E no outro é o capítulo 2. Isso. Então, gente, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, esses ensinamentos, né, que, como eu falei, não são história da carochinha, é uma realidade. Agora, como também disse o nosso irmão Ivon, se você sabe disso e quer manter esse conúbio, não há nada o que se fazer. É direito seu, é livre-arbítrio. Então, que Deus nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos, esses espíritos amigos que vêm nos trazer essas informações. E também que Deus tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que estão sofrendo hoje com esses graves processos obsessivos. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for lá para as 5h20 ou 5h25, nós retornamos para o estudo também dessa obra fantástica, O Livro dos Médiuns, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Daqui a pouco a gente está de volta. Esse livro, eu estava lendo ali na capa, do Vinícius Lara, é o estudo do livro dos médiuns e do Leon Denis, No Invisível. O Invisível. Ah, esse livro aqui, Roteiros Mediúnicos. Roteiros Ele é um estudo do Livro dos Médiuns e do livro No Invisível, de Leon Denis. Então, ele faz uma reflexão, né? Isso aí. Um beijo aí para todos. Roberto, Eu sei, ele falou. Vou aqui passar para você, tá, Denise? Tchau, Alberto. Tchau, Beto. Se você terminar antes, estamos aqui.